Glória a Jesus. Salve a igreja de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz com Jesus essa noite, meus irmãos? Quem pode dar uma salva de palmas para Jesus? Graças a Deus. Meus irmãos, louvo a Deus, agradeço ao nosso Pai a oportunidade que o Senhor concede de estarmos na casa de Deus mais uma vez para juntos adorarmos o Senhor na beleza da sua santidade. Louvo a Deus pela vida de cada um, meus irmãos, da minha irmã, toda a igreja, todos os ouvintes da palavra de Deus. Que Deus abençoe sua vida grandemente. Meus irmãos, eu quero nessa noite compartilhar a palavra de Deus com a igreja. Um livro bem pequeno, livro do profeta Ageu, dos profetas menores, cujo nome é Ageu. Quero ler o capítulo de número 1, alguns versículos para a nossa meditação. Glória a Deus. Livro do profeta Ageu, capítulo de número 1. Veja se, porventura, alguém ao seu lado ensina a Bíblia. Aproxime-se para que nós possamos ler a palavra de Deus. Graças a Jesus. Ageu, capítulo de número 1. Amém? Vou ler para ganharmos tempo. Capítulo 1, verso 2. Diz assim: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai os vossos caminhos. Amém? Somente essas palavras, podeis vos assentar, desocupe vossas mãos e dê uma salva de palmas bem alegre para Jesus. Meus irmãos, rogo por favor a sua atenção, palavra de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor ele tem uma mensagem para nós nessa noite. E quero lembrar a igreja que esse livro aqui do profeta Ageu é um livro que tem apenas 2 capítulos, é um dos menores do Antigo Testamento, um dos profetas menores. E esse livro ele foi escrito cerca do ano 520 antes de Cristo, antes do Senhor Jesus ele vir ao mundo. E na época que foi escrito esse livro do profeta Ageu, reinava o rei Pérsia. A nação de Israel estava voltando da Babilônia para Jerusalém. Foi na época que eles receberam lá a liberdade, eles tiveram a oportunidade de retornar para Jerusalém. E veja, meus irmãos, que quando o povo de Israel eles estão voltando da Babilônia, muitas daquelas pessoas que estavam voltando já eram pessoas novas, eram pessoas que não conheciam Jerusalém, eram pessoas que eram filhos daqueles que viveram outrora em Jerusalém. E por que eu digo dessa maneira? Porque foram 70 anos de cativo, foram 70 anos que o povo viveu preso na Babilônia. Então, 70 anos é 70 dias, quase 2 ciclos, cada ciclo é 40 anos. Então, veja que foi um tempo muito longo. Então, muitos que viviam e viveram em Jerusalém morreram na Babilônia. E agora, os que estavam vindo, os que estavam retornando, eram filhos daqueles que ali estavam, como talvez alguns dos mais velhos que estavam voltando também. Só que eles têm uma surpresa
a história mostra para nós que eles vão encontrar uma cidade em ruínas, uma cidade totalmente em ruína, porque a Bíblia fala por intermédio de Jeremias que o povo eles iam passar, as pessoas, os viajantes iam passar pela estrada de Jerusalém, e as pessoas olhavam para aquela ruína, iam olhar para aquilo e dizer, mas o que aconteceu aqui neste lugar? E alguém vai dizer, ia dizer que é a cidade do Deus de toda a terra, é a cidade do grande Deus, onde o nome dele estaria para todo sempre. Mas o que houve? O que aconteceu isso? Então ele ia dizer, porque o povo, os servos desse Deus, se levantaram contra ele, se rebelaram contra ele, adoraram, serviram outros deuses, e então ele permitiu que chegasse nessa situação. Então as pessoas iam pelear a cabeça, iam ficar desesperadas de ver a ruína, né? Não dava para acreditar que aquilo era Jerusalém. Então esse povo volta e encontra a cidade totalmente em ruína, os muros em ruína, e o mais importante da cidade, das muralhas, era o templo de Deus. O templo simbolizava a presença do Deus de toda a terra ali naquela cidade. E o que acontece? O templo havia sido destruído, o templo estava em ruína. Tudo que era do templo, que era de ouro, que foi considerado na época uma das 7 maravilhas, né, da antiguidade, o templo todo de ouro, só de coisas preciosas, das mais puras madeiras, tudo que era ouro fino, de Ofir, estava ali. Porém, foi saqueado, foi colocado fogo e foi derrubado o templo. E o mais importante de toda a riqueza, a glória de Deus já não estava mais ali, a glória de Deus havia se retirado. Então, veja bem que isso levou a nação, aquele povo que estava voltando, a priorizar e reconstruir as suas próprias casas, e esquecendo então do templo de Deus, porque o templo foi destruído, toda a riqueza foi tirada, a glória foi tirada. Então vamos cuidar da nossa vida, vamos habitar na nossa nação, vamos habitar na nossa terra e vamos construir as nossas casas luxuosas com tudo que nós podemos achar nos escombros. Assim, pelo que nós vemos nesse capítulo 1, dá para nós entendermos dessa forma. Só que o capítulo 1, meus irmãos, do verso de número 1 até o verso de número 6, existe um texto, né? Esse capítulo 1 é dividido em 3 textos. Do 1 ao 6, a Bíblia fala da mensagem de Deus para o povo, do capítulo 1 ao verso 6. Deus dá uma mensagem para o povo. Do versículo de número 7 até o versículo de número 11, há um chamado de Deus à ação do povo. Deus chama o povo a trabalhar, a agir. E depois do versículo de número 12 ao versículo de número 15, depois da ação do povo, vem a resposta de Deus para o povo. Deus ele dá a resposta daquilo que o povo havia praticado ou sendo obedecendo à ordem de Deus. Então existe 3 textos, existem 3 situações aqui que nós vamos entender. Então veja, com base nessa introdução, o verso de número 2 que nós lemos aqui, que é o nosso texto básico, a Bíblia mostra para nós que Deus ele vai usar o profeta Ageu. Veja que o Senhor tira o povo da Babilônia, coloca aqui em Jerusalém, porque o povo tinha uma missão, o povo tinha uma responsabilidade, o povo tinha uma obra em colocar em prática. Só que eles olham para tudo que eles viram, só o resto, só a sucata, eles nunca haviam visto algo
posição, por causa da riqueza que não tinha. Então, para que nós vamos construir o templo? Vamos construir as nossas casas. E eles estão trabalhando na sua obra diária, construindo as suas casas. Casas bonitas, casas grandes, luxuosas, usando algumas coisas dos templos, enfim, que vão todo mundo trabalhar e vão construir suas casas. E o Senhor Deus, lá no céu, olhando para aquele povo. Por exemplo, peraí, vocês estão fazendo o quê? Deus poderia fazer várias perguntas. Eu tirei vocês de lá do Monte Forte, eu tirei vocês da escravidão, do cativo, para uma missão, para vocês fazerem minha obra. E olha o que vocês estão fazendo. E Deus olha de lá, fica vendo o povo saqueando, onde era o templo, saqueando algumas coisas, fazendo as suas casas, e ninguém nem aí para as coisas de Deus. Deus começa a agir. Deus vai começar a agir. E a primeira maneira que Deus vai começar a agir está aqui no verso número 6.
Quando nós estamos com Deus, nós semeamos muito. Quando nós estamos com Deus, nós semeamos pouco e colhemos muito, porque o pouco com Deus é muito. Não é aqueles poucos pães, aqueles poucos peixinhos, 5 e 3, para uma multidão de mais 5.000 homens, fora mulheres e crianças. O Senhor deu graça naquele pão, deu graça naquele peixe, alimentou mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e ainda sobrou 12 cestos cheios. Então, o pouco, Deus, ele se torna muito. Mas quando nós estamos sem Deus, no nosso contexto, nós podemos virar uma vez, virar 1.000, milhares, mas muito sem Deus é pouco. Vocês semeiam muito e colhem pouco. Ó Deus, dando a chacoalhada, ó Senhor fazendo a ficha cair, ó Deus balançando o povo. E o Senhor continua dizendo: vocês comeis, porém não vos fartais. Sabe aquela mesa farta? Você come, você continua com fome. Você come, lambe pedra, se bem que até come a pedra e continua com fome. Ué, mas isso aqui não acontece não, você é solitária. Solitária? É a mão de Deus, meu filho, é Deus te provando. Não tem negócio solitária não. É Deus colocando a mão, é Deus provando o homem. É Deus chacoalhando para ver se ele se desperta. Mas sabe qual é o despertar? Vou pro médico, vou gastar meu dinheiro com consulta, vou gastar meu dinheiro com exame, vou gastar meu dinheiro com médico, vou gastar dinheiro com cirurgia, vou fazer, enfim, vai virar no avesso, mas não vai resolver, porque o negócio é com Deus. O médico não vai resolver o teu problema não. Então está comendo muito, porém não fica satisfeito. E o Senhor diz: bebeis, porém não vão saciar. Está morrendo de sede, você deu. Achou a fonte, mergulhou, pegou a fonte toda, levanta, mas está com barriga d'água, mas continua sedento. A água, por mais límpida, por mais pura, não consegue saciar a sede dele, a sede dela. Eu vou no médico, deve ser uma bactéria, vai aonde você quiser. O negócio é com Deus, só Deus pode mudar a tua vida. Talvez isso pode ser uma direção que Deus está dando para alguém aqui. Talvez alguma pessoa pode estar dessa maneira: mas eu sou crente, mas eu sou fiel, mas eu tenho compromisso com Deus, eu tenho chamado, eu tenho. Você tem esquecido de Deus, você tem esquecido do teu compromisso com Deus, você tem esquecido de aplicar o teu coração na obra de Deus, você tem esquecido do teu chamado. E continua dizendo: vocês vestem, porém ninguém vos aquece. Já pensou? Alguém aqui talvez já passou frio? Aqui, talvez quem mora aqui nunca passou frio, mas quem vem de fora já passei frio, menos zero. Corta a nossa pele, corta os lábios, corta o olho, orelha, mão. E você, por mais que você aquece, você continua gelado. A última vez que eu levei minha esposa no sul, estava tão frio, que a gente colocou tudo que podia colocar. A gente colocou até essa altura aqui da cama de cobertor, se não me engano até térmico, mais um monte de coisa, e não se aquecia. Não aquecia. Tempo de inverno, ela disse: nunca mais eu quero voltar aqui, quase morrendo de frio. Então, aqui o Senhor está dizendo: vocês se vestem, vocês colocam roupa, procuram se aquecer, mas a roupa não aquece vocês. Por que será? É a mão de Deus. E por último o Senhor diz: e aquele que recebe salário, aquele que é assalariado, ele recebe, mas aquilo que ele recebe na empresa. Quando ele chega em casa, ele vai no bolso, não tem nada. É como se ele tivesse colocado dinheiro num saco furado. É como se houvesse um rasgo no seu bolso.
ninguém chegou a Deus. Então aconteceu tudo isso. Nada mudou no coração do povo, então Deus vai usar o plano B. Qual o plano B? Deus vai usar o profeta Ageu. E no versículo 3, o profeta Ageu vai ser boca de Deus no meio do povo. No verso 3, Deus vai bradar, dizendo, aliás, verso 2, o Senhor vai dizer: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo, este povo diz. Olha o profeta dizendo, presta atenção, por favor. O profeta dizendo, sendo boca de Deus, e Deus falando o que o povo dizia. Olha Deus chegando no escondido. Olha Deus falando o que o povo dizia. Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Então, em meio a tudo que estava acontecendo, o que era comentado, que era dito, que era falado pelo povo, que veio para uma obra, para uma missão, era: o tempo ainda não chegou. Ainda não é o tempo da casa de Deus ser edificada. Ainda não é o tempo de nós fazermos a obra de Deus. Meus irmãos, aqui está falando do tempo, não sei se os irmãos se atentaram, está dizendo tempo 2 vezes, né? Capítulo de número 1 de Ageu, versículo 2, está falando do tempo 2 vezes. E a Bíblia, quando nós falamos em tempo, a Bíblia mostra para nós que há 2 tipos de tempo na linguagem bíblica. O grego nos revela. Tem o tempo, é o tempo, é o relógio, é o calendário, é os meses do ano. Esse é o tempo do homem, é o cronos. Você tem um carro aí, deve ter nome cronos. Então, esse é o nosso tempo. É o tempo do homem aqui na terra. É o tempo de deitar, de dormir, de acordar, de comer, de beber. É o tempo que está lá no capítulo 3, verso 1 de Eclesiastes. Depois existe um outro tempo, que é o tempo Kairos, que é o tempo de Deus, o tempo do eterno, que é totalmente desconhecido pela humanidade, totalmente desconhecido pelo homem. Não se tem cálculo, não se pode calcular. Por exemplo, se encaixa lá no capítulo 90, Salmos 90, dos salmos mais velhos da Bíblia, né? Provavelmente o mais velho, que foi escrito por Abraão. Esses salmos, por Abraão, perdão, por Moisés, Salmos 90, aonde ele fala lá no verso número 2, que de eternidade a eternidade, o nosso Deus, Ele é Deus. Ele existe de eternidade a eternidade. Então, nós perguntamos para a igreja, quanto é uma eternidade? Quanto tempo? Não existe matemático, físico, que se calcula uma eternidade. Mas a eternidade tem começo, ela tem fim. A eternidade ela tem um tempo, só que esse tempo não cabe a homem, esse tempo cabe a Deus. É o tempo de Deus. Por isso que Kairos é o tempo de Deus, é o momento oportuno, é o instante decisivo em que Ele, Deus, entra na história para realizar os seus projetos, as suas obras, os seus planos.
tem gente que escreve, tem gente que marca, anota aquilo, tem pessoas que eu conheço que tem mais de 10, 15 anos, pastor, um dia Deus usou o senhor, aí você não, eu não esqueço, eu falei, só anotei. Meu Deus do céu. Só que assim, meus irmãos, toda promessa de Deus, ela será cumprida no momento de Deus, não é no nosso tempo, não é no Cronos, vai ser no Kairos, não é no momento do homem, não é no Cronos do homem, é no Kairos de Deus, é na hora de Deus. Por isso que lá em Atos, no capítulo 1, o Senhor Jesus, aliás, no verso 6, 7 de Atos, se alguém quiser olhar, por favor, os discípulos preocupados, deixa eu ver aqui com os irmãos, que é interessante essa passagem. Em Atos dos Apóstolos, aqui em cima, a glória de Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, do verso 6, olha o que está acontecendo. Aqueles, pois, que haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Neste
Meus irmãos, pessoas, ouvintes, aceitem Jesus, abre o teu coração para o Senhor. Jesus quer te salvar, Jesus quer te libertar, Jesus quer te dar a vida eterna, Jesus quer te livrar do fogo do inferno, Jesus quer te livrar do lago de fogo e enxofre. Você está aí, como se nós estivéssemos falando em aramaico, em hebraico, numa língua que não sabe se é língua ou enfim, e a gente não dá atenção, a gente não aceita, sabendo que Deus quer o melhor, que Deus tem o melhor, que Deus já preparou o melhor para nós, e nós ficamos aqui nessa terra achando que a terra pode oferecer alguma coisa para nós. É lamentável ver essa situação. Haja vista que, em meio àquele povo que ali estava, havia pessoas que conheceram o primeiro tempo, que viram a glória do primeiro tempo, o ouro, o fino de ofiro, as pedras preciosas. A prata não era tanto, porque na época de Salomão a prata não tinha valor, era como se fosse terra, pedra, a prata não tinha valor, então era usada no tempo. Mas quem era mais velho que conviveu no tempo antigo, olhava agora para aquele monturo, por mais que eles pudessem levantar e edificar, até o chão do tempo antigo era mais chique do que aquilo que era dito como o novo tempo. Era lamentável, era uma pobreza, era uma coisa que os homens olhavam e choravam, olhando para aquilo e lembrando do que era e vendo agora o que é. Só que, amados, eu tenho uma palavra para você. O verso 8 do capítulo 2 de Ageu, verso 9. Você pode estar preocupado lá atrás com o que passou, mas o que Deus tem hoje para você no tempo de Deus é superior ao que ficou para trás. Pastor, mas é impossível. Capítulo 2, verso 8, 9. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Verso 9. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos.
Deus me usava, milagre acontecia, pessoa batizada com o Espírito Santo, o demônio era expulso. Ah, que saudade eu tinha. Hoje, hoje como que eu vou? Aquele que diz como eu orava, eu colocava a cara no pó, ajoelhava, eu colocava o rosto no pó, e ficava 5 horas, 6 horas, 7 horas, com a cara no pó, 10 horas de joelho, sem levantar, sem mexer. Eu tocava nos pés de Jesus, eu tocava na veste do Senhor, Ele tocava em mim, era uma comunhão, era uma alegria, era uma glória. Ah, que saudade, que coisa maravilhosa! Deus me revelava, Deus me reguardava, Deus me mostrava o oculto, o escondido. Eu tinha visões de Deus, eu tinha revelação de Deus. E hoje, eu analiso algumas situações. É estranho, mas enfim, você vai entender. Hoje as pessoas não estão orando, não é dobrar o joelho aí 10 minutos, 15, meia hora, 1 hora, não é isso não. Estou falando orar, ter compromisso com Deus. Hoje o povo não faz isso. Hoje o povo não está santificando. As pessoas estão indo mais para monte, não estão se consagrando. Não faz jejum. E o que me preocupa, sabe o que é? É o tanto de profeta que está tendo hoje. É o tanto de profetisa que está tendo hoje. Parece que primeiro a gente tinha que pagar um preço. Tinha que pagar um preço caro para receber dom, para Deus usar. Hoje está diferente. Hoje a gente não vê ninguém pagar preço. Hoje você não vê o povo fazendo nada do que eu disse aqui atrás. Está todo mundo sendo usado. Ou está se deixando usar. Ou estão usando Deus, ou o Espírito Santo. Porque é estranho, porque as coisas de Deus não é como está em hoje, não. É cheio de profeta, de profetisa, profetada, soco, pancada, voadora, parece um campo de capoeira. Mas é Deus que está usando. Nós vamos questionar. Ah, como eu pregava! Puxa vida! O rolo descia! Da pregação demônios era expulso! Jesus curava! A escritura liberta! As pessoas batizadas no Espírito Santo! Porque eu pregava a verdade! Eu falava contra o pecado, contra o adultério, a prostituição! E hoje? Hoje o negócio é mais light, hoje é só a bênção, a vitória, receba, pega, coma e etc. Então a gente fica lembrando como se nós fôssemos, como se nós estivéssemos no museu, ou saíssemos do museu e as nossas obras ficou presas lá dentro. Mas, como eu disse para os irmãos, que essa palavra é tanto para o tempo edificado pelo homem, como o tempo edificado por Deus. O Senhor está dizendo para mim, o Senhor está dizendo para você, minha irmã, para você, meu irmão, para cada ouvinte da palavra de Deus, que a glória na segunda casa, ela será maior que a da primeira. Que Deus pode te usar na oração.
Jesus chamou toda a igreja, toda aqueles que levantavam para ele. Porque o que está escrito, capítulo 16, 15 e 16 de São Marcos, está escrito assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado, esse será salvo. É a palavra da comissão. Deus está comissionando a igreja, Ele comissionou a igreja. Todos nós temos essa incumbência. Todos nós precisamos trabalhar. Não, tem que reformar.
temos um pensamento ao céu, que nós dizemos: Espírito Santo de Deus, ore por mim, interceda por mim. Espírito Santo, tu conhece as minhas necessidades, as minhas fraquezas. E nós começamos a abrir o nosso coração diante de Deus. Nós vamos ver a glória de Deus se manifesta na nossa vida. Não fuja da responsabilidade. Deus escolhe pessoas gabaritadas. Deus não escolhe pessoas de nível universidade, doutorado, PhD, mas Deus escolhe pessoas humildes. O Senhor escolhe pessoas simples como Jesus. Aonde Jesus passa pelo mar da Galileia, está ali Simão, está ali André, seu irmão, está ali Tiago, está ali João, seu irmão, filho de Zebedeu. Homens comuns, homens que trabalham com rede, pescadores, homens que os fariseus passavam, nem olhavam para eles, eram pobres, eram humildes, os fariseus não davam nada. Homens em dom, mas o que acontece? Vem Cristo, vem Jesus, passando ali, ó. Olha para o mar da Galileia, olha ali na praia, vê aqueles homens. Jesus disse: Simão, deixa ele segue. André, deixa ele segue. Tiago, João, me segue. A Bíblia diz que eles largam tudo e eles vão atrás de Jesus. Jesus chama pessoas simples como eu. Jesus chama pessoas simples como você. Jesus não chama intelectuais. Ele transforma, não ele chama. Então, agora você entendeu. Pastor, eu sou simples. Eu não tenho capacidade. Não se preocupe. Jesus quer te capacitar. Jesus quer mostrar que Ele tem o poder, que Ele te chamou. E Ele quer fazer você da maneira dele. Não é você fazer Deus como você quer que Deus seja. Ele quer fazer você como você precisa ser diante dos olhos dele. Então deixa Deus trabalhar na tua vida. Abra o teu coração para Deus. Rasga o teu coração na verdade, Senhor. Eu nada posso, mas o Senhor pode. Tudo em todos nessa terra, nesse lugar. Me usa, Senhor. Toma minha vida nas tuas mãos e faça de mim o instrumento. Bendito seja o nome do Senhor. Então, a hora é ir para o monte, vou encerrar. Ou seja, a ordem é trabalhar, é ação. No verso 9, olha o que o Senhor diz: esperaste muito, mas eis que veio a ser bom. E esse bom, quando trouxeste para casa, eu te citei com um sono. Ah, lembra que nós falamos naquela hora? O devorador, o destruidor, o migrador. Não. A gente espera muito, porém é pouco. O pouco que tem é que se mata. O Senhor diz: eu tirei, eu disse. Não é o migrador, não é o destruidor, é o eterno, é o Senhor. Quando as coisas da nossa vida não estão como Deus quer, Deus ele começa a trabalhar. Meus irmãos, o que Deus tem é uma mala de ferramentas. Mala de ferramentas técnicas terríveis. Você não tem noção que Ele age em qualquer área, em qualquer situação da nossa vida, para que nós possamos nos despertar e entrar no reino de Deus. Não se preocupe, que Deus sabe como trabalhar na minha, na tua, na nossa vida. Ah, pastor, mas eu não quero que Deus faça isso. Não seja, se entregue a Deus. Rasga o teu coração, deixa Deus ser Deus. Ele diz: olha, por que causa vocês querem muito e tem pouco? E o pouco ainda é dissipado. Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre atrás da sua própria casa.
casa edificada como templo e morada do Espírito Santo que somos nós. A nossa casa, presta atenção, hoje a casa das pessoas, o templo, é o templo da vaidade, é o templo da luxúria, é o templo das maquiagens, é o templo da tatuagem, é o templo do meu corpo, minha regra, porque eu tenho que fazer academia, porque eu tenho que cortar cabelo, eu tenho que pintar cabelo, eu tenho que tirar sobrancelha, eu tenho que pôr asa de morcego, eu tenho que pintar a boca, eu tenho que tirar couro por couro, eu tenho que tirar carne por carne. Jesus, é dessa forma. Então, ou seja, a pessoa está preocupada só com a estética, só com a beleza do tempo, como que as pessoas vão viver. Será que eu estou na igreja? Será que eu estou na igreja? A preocupação é as pessoas para mim e eu para as pessoas. Só que tem um tempo que esse tempo está vazio. Só que tem um tempo que esse tempo está descendo, chamado tempo do Espírito Santo. Como está a nossa comunhão com Deus? Como está o nosso contato com Deus? O que nós estamos fazendo para que o Espírito de Deus possa habitar nesse tempo? Lembrando que tudo que nós estamos fazendo no externo é para o mundo, não é para Deus. Porque o que nós fazemos para Deus, muitas pessoas não veem o que nós fazemos para Deus. Quando nós entramos no nosso quarto em secreto, quando nós fechamos a porta, nós oramos, rasgamos o nosso coração, ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Nós vamos para o monte orando, buscando, ninguém está vendo. Na madrugada, chovendo, frio, nós estamos lá. Ninguém está vendo, mas nós estamos lá, Deus está vendo. Tanto que determinado lugar vai fazer uma viagem, não perde oportunidade, a gente não vem para evangelizar, pregar. Jesus te ama, ninguém da igreja está vendo, meu irmão está vendo, mas nós estamos evangelizando. Ou seja, estamos trabalhando, fazendo as coisas, jejuando, pagando o preço, ninguém está vendo. Deus está vendo, as pessoas não. Então, isso que nós fazemos no oculto, chamado obra espiritual, Deus vê e Deus recompensa a nossa vida. Só que isso é interessante para muitas pessoas, porque as pessoas querem que os outros vejam. E a gente só vê aqui o mistério na boca, não é o que está lá em 16, 7 de 1 Samuel. Deus diz ao povo, só vê o que está por fora. O povo só vê o exterior, mas eu vejo o coração. Deus está dizendo que ele vê o tempo espiritual, ele vê aquele tempo que é morada do Espírito Santo de Deus. É esse que Deus vê, é esse que nós temos que procurar. Ele apresentar para Deus algo novo hoje. Não importa para lá de fora, não importa esse cabelão, esse olho desta loira, essa sobrancelha, parece que está mudando, não importa. Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado em nós darmos lugar para Ele habitar em nós, para Ele ser, para nós sermos cheios da plenitude da presença dEle. Então, enquanto nós estivermos preocupados com a nossa vidinha medíocre, vidinha pobre, miserável, vidinha de pessoas condenadas ao inferno, as coisas sempre serão da mesma maneira para pior. Mas a partir do momento que nós começamos a preocupar com o chamado, preocupar com a obra de Deus, preocupar com a presença de Deus na nossa vida, você vai ver que as coisas começarão a mudar. Você vai ver que as portas vão começar a abrir de forma diferente. Você vai ver que as coisas vão acontecer de forma diferente na tua vida. Faça um teste, comece a preocupar com as coisas do céu, comece a preocupar com a obra de Deus, comece a preocupar com a tua vida espiritual, preocupar com a tua vida espiritual, não dos outros. Aí você vai ver o que vai acontecer. Já encerra o versículo 11. O Senhor diz: mandei vir a seca sobre a terra, sobre os montes,
sobre o trigo, sobre o mosto, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens e sobre o gado e sobre todo o trabalho das mãos. Estão dizendo hoje o quê? Que as geleiras estão derretendo? Estão dizendo que o clima hoje está do jeito que está por causa do homem, está derretendo, está muito sol, muito quente. O Senhor não está dizendo aqui do problema climático. Ele está dizendo que quem tem o controle é Ele. Ele diz o quê? Mandei vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o trigo, sobre o mosto, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre o gado, sobre tudo o trabalho das mãos. Então Deus está dizendo que Ele mandou a seca. Não tem negócio de vida, não tem negócio, é Deus, é o que eu falei antes, é o pecado do homem que está fazendo isso, que está cedendo a ira de Deus. Nós estamos preocupados só com nós. A obra de Deus está perecendo, as pessoas estão morrendo, o povo está indo para o inferno. E nós estamos preocupados em querer ser rico, em querer ser elegante e ser rico. Jesus, Ele nos ensinou que se nós não renunciarmos a nós mesmos, e se nós não pegarmos a nossa cruz e seguirmos, em hipótese alguma, de maneira alguma, de forma alguma, nós entraremos no céu. Você está servindo a Deus hoje, renuncia a tua vida do passado. Você é o homem que Deus hoje renuncia, o velho homem que você vivia, renuncia a velha mulher que você vivia, renuncia a velha ideia, o velho pensamento, a velha obra. As coisas velhas se passaram, hoje se fez novo, diz o apóstolo Paulo no capítulo 5 de 2 Coríntios, tudo se fez novo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo agora não vivo eu, mas Cristo. E nós vivemos para Ele e para Ele. Então, igreja, eu encerro aqui e digo aos irmãos que o tempo de Deus é chegado na nossa vida. Não vai ser amanhã, não vai ser 2026, não vai ser 2027, 2030, 2050. Não, o tempo de Deus é hoje na vida da igreja. O tempo de Deus é hoje na minha vida, é hoje na vida do meu irmão, é hoje na vida da minha irmã, é na vida de cada ouvinte. O tempo de Deus é hoje para ti. Não levante, se esforce, coloca o peito para fora, a barriga para dentro, levante a tua cabeça e começa a marchar como soldado, porque o nosso general de guerra está diante de nós, e Ele nos chamou para a tua milícia. E aquele que milita não se embaraça com as coisas dessa vida. Porque o que nós fazemos é para Cristo, não é para esse mundo. Deixe Jesus entrar no teu coração, porque a glória da segunda casa será maior que a primeira. Você crê? Dê uma salva.